Muita gente tem dito o seguinte, bom, a declaração do presidente Lula sobre Israel agora, por exemplo, a comparação que ele fez, o Holocausto, o avanço de Israel sobre a faixa de Gaza, na política internacional ele consegue entregar aquilo que quem o apoia desde sempre espera dele, né? Sim. A fala do presidente Lula eu achei que foi no ponto. Eu sou descendente de judeu sefardita. Minha família foi expulsa da Espanha. Então, assim, não falo de uma posição no lugar de fala, mas eu não entendi que ele fez uma agressão, né, aos judeus. Ao contrário. Tudo que ele foi dizer, existe um Estado que está massacrando um povo e isso já ocorreu em outras etapas. Ele leva ao entendimento da contradição e do paradoxo que é o Estado que foi criado exatamente por uma perseguição exclusivista, não apenas dos judeus, mas os ciganos, os negros, homossexuais na Alemanha nazista. Ele fala, se vocês já sofreram isso e vocês criaram esse Estado para fugir disso, evitem o drama de causar isso aos outros, de causar isso a um povo que já estava ali. E aí o curioso da fala do Lula, e novamente, ele poderia ter dito isso de forma diferente? Poderia, mas não teria gerado o resultado que gerou. Eu não estou falando do burburinho aqui dentro do país. Eu estou falando da reação externa. A reação externa foi essencialmente motivar os países a relembrar que esse conflito ainda existe, porque ele já estava entrando naquela condução morna, né, da imprensa, existe esse conflito, 30 mil pessoas morrendo, e já meio que saindo do centro das atenções. O Lula traz isso de volta para o centro das atenções. E irrita um único país. Porque todos os outros, obviamente, nem todos se aliaram porque possivelmente diriam de maneira diferente, mas não rejeitaram e continuaram apoiando as medidas. Então eu acho que a dinâmica vocabular das relações internacionais, ela sempre vai ter ali uma tensão entre ofender o outro lado, mas chamar a atenção para um problema que ainda vige. E o curioso é que, de alguma maneira, as pessoas acharam que era muito mais importante a fraseologia do que a morte de milhares de crianças. A gente está falando a maioria de mulheres e crianças. Então eu acho que esse ponto é o fundamental. E o presidente Lula fez esse papel de chamar de novo a atenção para esse problema, que eu acho que a gente não pode, de nenhuma hipótese, eu não estou falando assim contra os judeus. Os judeus são contra, quando você pega uma fração importante de Israel, é contra aquilo que o Estado de Israel está fazendo. Ou seja, é fortalecer as frações de Israel que são contra aquele Estado para tentar parar esse movimento. Eu acho que esse era o intento dele. Feriu sentimentos? Feriu, e toda vez que a gente fala, a gente está sujeito a ferir sentimentos. Mas eu acho que o propósito foi acertado.